Ao navegar pelo Codecast, você deve ter percebido que nossos comentários utilizam a plataforma Discuss. Você talvez já tenha utilizado ou queira utilizar essa plataforma em seus projetos. O processo para adicionar o Discuss a um projeto é basicamente o mesmo toda vez que você tem que executá-lo. Bom, um pacote seria de grande ajuda e essa screencast vamos desenvolvê-lo. Bom, eu tenho aqui um projeto Laravel recém-criado, setei nele o nome de Sandbox e configurei as minhas variáveis de ambiente. Bom, primeira coisa, vamos fazer a integração direta do Discuss dentro da nossa aplicação e depois nós vamos refatorar esse código para um pacote. O nosso objetivo é exibir um segundo painel aqui embaixo desse primeiro com os comentários da homepage. Então vamos lá, o primeiro passo eu vou entrar no site do Discuss, entrar na opção de adicionar um novo site, vamos colocar o nome dele de Sandbox, vamos colocar aqui como Sandbox Codecasts. Na categoria eu posso escolher qualquer uma, mas no nosso caso eu vou colocar Tecnologia e vou finalizar o cadastro. Ele vai me oferecer uma série de opções de integração e eu vou escolher essa Universal Code. Basicamente, é uma div HTML e alguns scripts para poderem fazer o carregamento automático do sistema de comentários. Eu vou copiar esse código, vou voltar na nossa aplicação. Aqui dentro desse arquivo home, que é onde a gente quer exibir os nossos comentários, eu vou colar esse código e vamos ver o que acontece. Eu vou voltar aqui no navegador, atualizar essa página. E aqui estão os nossos comentários carregados. Bom, vamos colocar ele dentro de um painel. Eu vou voltar aqui na nossa view. Eu vou copiar essa div inteira, vou duplicá-la, vou trocar o título para Comments. E ali dentro eu vou colocar o nosso script do Discuss. Vamos ver como que ficou. Ok, agora nós já temos os nossos comentários funcionando em nosso site. Porém, imagine que precisamos fazer isso para diversas outras páginas. Ia ser uma grande quantidade de código duplicado e nós talvez precisaríamos fazer isso para outros projetos. Então vamos lá, refatorar esse código para um pacote para que da próxima vez que precisarmos adicionar essa página de comentários, nós consigamos fazer isso com muito menos código. Em uma aplicação real, você provavelmente irá preferir copiar esses scripts para o final da seção body do seu HTML, porém, como estamos fazendo apenas uma demonstração, esse não é o objetivo desse screencast, vamos deixar assim mesmo por enquanto. Vamos então desenvolver nosso pacote. Bom, primeiro passo, eu vou criar um diretório aqui dentro de Sandbox e dar ele o nome de Discuss. Aqui dentro, a prática comum é criar um diretório source, onde iremos colocar nossas classes e nossos arquivos. Bom, vamos então criar agora uma pasta resources, seguindo o mesmo padrão do Laravel, e vamos criar aqui um diretório de views. Ok, aqui dentro eu vou criar uma view chamada discuss.blade.php e nela nós vamos copiar esse conteúdo e vamos colocar aqui dentro. Ok. Apesar de termos criado essa view e ela estar pronta para uso, não existe nenhuma maneira de que possamos carregá-la, ou seja, o projeto ainda não sabe como encontrar esses arquivos. Então vamos lá, eu vou entrar no meu arquivo composer.json e adicionar um caminho adicional no autoloader. Vamos colocar o namespace desse pacote de
Codecasts, Discuss. Vamos indicar ao Composer que deve carregar esses arquivos do diretório Discuss, Source. Bom, isso só é necessário enquanto estivermos desenvolvendo e nós vamos mover essa linha de autoload para um arquivo composer.json próprio aqui do Discuss. Mas não se preocupe, nós faremos isso em um outro passo. Feito isso, nós podemos atualizar o índice do autoloader do Composer através do comando composer dump. Ok. Nós estamos prontos para poder utilizar esse diretório juntamente ao Composer, porém ainda não temos nenhuma classe para ser carregada. Eu vou criar dentro do diretório source uma nova classe e vamos colocar o nome dessa classe de Discuss Service Provider. Essa classe será responsável pelo carregamento dos nossos recursos. Bom, o namespace vamos seguir como colocamos no Composer como Codecasts, Discuss. Vamos lá. A primeira coisa que todo provedor de serviços deve fazer é estender o provedor de serviços do Laravel. Então, vamos lá. Pronto. Ele me mostra um sinal de erro, basicamente porque um seu provedor de serviço tem que implementar o método register. Então vamos criar esse método, primariamente, só para atender às exigências da classe principal, porém nós vamos carregar os recursos através do método but. Então eu irei criar public function but, e aqui dentro nós temos um diretório de views que nós queremos carregar, e nós iremos fazer o boot, ou seja, a inicialização desse pacote carregando essas views no namespace próprio. Nós podemos fazer isso através do método load views from. Vamos utilizar a constante mágica underline, underline, dir, underline, underline, para poder indicar ao PHP para carregar o caminho relativo dentro do diretório resources, views. E o namespace que vamos colocar para essas views é discuss. Ok, tudo pronto. Nós ainda precisamos registrar esse provedor de serviço. Eu vou entrar agora na pasta config, no arquivo app. Vou navegar até a minha seção de provedores de serviço. Irei adicionar um provedor chamado Codecasts, Discuss Service Provider. Ok. Feito isso, nós podemos voltar na nossa view, onde os nossos comentários até então estavam em brancos, e fazer o include daquela view. Então, vamos rodar include, discuss. Vejam que discuss é o namespace que eu setei no nome do provedor, e a segunda parte da string, onde eu repito a palavra discuss, é o nome em específico da view. Vamos lá, vamos abrir aqui para você se lembrar. Exatamente, eu poderia ter em outro nome aqui, vamos colocar como comments. E vamos alterar aqui para comments. Ou seja, o nome da view e o nome do namespace que foi configurado no provedor de serviços. Agora que nosso provedor de serviços já está carregado e tudo está configurado, nós já alteramos a nossa view para poder incluir os comentários. Vamos voltar no navegador e ver se isso funcionou. Eu vou mandar atualizar essa página e vejam que os comentários continuam sendo carregados, porém é o nosso pacote que está fornecendo essa view. Isso ainda não está tão legal, pois temos alguns problemas que devemos resolver. Vamos lá. O primeiro deles é que, se abrirmos a view comments, veremos que existe uma variável chamada discuss_shortName que necessita ser configurada por projeto. Como fazer isso? Nós podemos criar um arquivo de configuração e automaticamente utilizar o valor do arquivo de configuração para injetar a configuração na nossa view. Vamos lá. Eu vou criar aqui dentro da pasta source
uma nova pasta chamada config, e aqui dentro eu vou colocar um arquivo de configuração, que será o template do arquivo de configuração, chamado discuss. Esse arquivo deve simplesmente retornar um array. Vamos colocar o nome da nossa variável de shortName. Colocar o nome padrão como blog, pois é um arquivo de exemplo. Ok, para que possamos utilizar esse arquivo de configuração na nossa aplicação, eu vou alterar o nosso provedor de serviço e vou definir que esse pacote publica através do método publishes. Aqui eu passo um array e vamos falar que ele publica a partir do diretório atual na pasta config discuss.php, e esse arquivo deve ser publicado no diretório de configuração da aplicação com o nome discuss.php. Ok, feito isso, nós podemos voltar ao terminal e rodar o comando php artisan vendor publish. Esse comando irá escanear os nossos pacotes. No nosso caso, a gente vai publicar esse arquivo discuss.php no diretório config da aplicação. Vamos lá. Se eu abrir aqui na view comments, eu vou copiar esse valor aqui de variável e vou entrar no nosso diretório de configuração e veja que o comando publicou um arquivo chamado discuss, que é basicamente uma cópia do arquivo de dentro do pacote. Porém, aqui iremos configurar para o valor que iremos utilizar de fato. Eu vou salvar essa informação, vou voltar aqui no comments e eu até poderia chamar aqui dentro a configuração diretamente, mas é mais interessante se fizermos isso através do nosso provedor de serviço. Outra coisa é que nós não devemos, já que estamos incluindo uma view, nós não teremos como passar essa informação para dentro da view de maneira muito simples. Então vamos fazer o seguinte, criar uma classe adicional, vamos colocar o nome dela de discuss, e essa classe discuss vai receber a configuração com o nome do nosso sistema de comentários no método construct. Então eu vou colocar a função public function construct e ela recebe o nosso shortName. Vamos criar um atributo. Vamos lá. Recebe o nome que está passando pelo parâmetro. Vamos colocar um método aqui chamado render. Que irá basicamente fazer o seguinte, retornar a view discuss comments com os seguintes dados. O shortName vai ser igual a shortName. Ok, nossa classe está basicamente pronta. Nós podemos agora alterar o nosso provedor de serviço para, no método boot, obter o valor da configuração e no método register, instanciar a classe discuss. Vamos lá. Vou criar também aqui uma propriedade chamada shortName. E aqui no método boot eu vou fazer colocar a seguinte informação. Diz shortName é igual a config discuss.shortName. Esse método config irá buscar a configuração desse arquivo por projeto. Aqui em register, eu posso fazer o seguinte. Como a nossa classe discuss é que será usada para poder renderizar a views, eu posso registrar dentro do nosso provedor de serviços um singleton
Vamos colocar o apelido nele de discuss. O segundo parâmetro é uma função anônima que irá retornar uma nova instância da nossa classe discuss, passando o valor da variável que obtivemos através do método, através da função config. Ok, tudo pronto. Nós podemos agora testar. Ainda não fizemos a modificação principal. Continua funcionando, pois o nome da variável continua setado diretamente dentro dessa view. Porém, agora nós vamos alterar esse valor para obter o valor que está sendo passado na variável shortName. Ok, vamos lá. Eu vou voltar aqui, atualizar, e ele vai me gerar um erro, como era de se esperar. Ele está dizendo que a variável shortName não está definida. Ok, então vamos então alterar a nossa view home. Eu vou entrar aqui em Resources, Views, Home, e veja que agora, em vez de incluir o comentário, eu irei chamar através do container de serviços, utilizando a função app, discuss, que é o nome que a gente registrou dentro do provedor de serviço, chamar o método render. Ok, vamos voltar aqui agora no navegador, eu vou atualizar e o nosso pacote está funcionando, exceto que a nossa variável está escapando a string injetada e ele está exibindo como se fosse texto. Então, vamos alterar aqui, voltar no navegador, atualizar, e os nossos comentários estão sendo carregados de acordo com a nossa configuração personalizada. Ok. Existem diversas outras opções que estamos omitindo durante a criação desse pacote, por exemplo, como o carregamento automático de arquivos de localização, dentre outros. Porém, como esse é uma introdução ao desenvolvimento de pacotes, eu preferi deixar as coisas bem simples. Não vamos complicar mais do que o necessário. Bom, se o nosso pacote está pronto para ser utilizado e para ser publicado ou seja, redistribuído, nós devemos então inicializar um arquivo Composer próprio e publicado no Packages. Assim, outras pessoas também poderão utilizá-lo. Vamos lá. Através do terminal, eu vou entrar na pasta Discuss. Aqui nós temos a nossa pasta Source. Eu vou criar um arquivo composer.json, mas através do comando composer init. O comando composer init irá inicializar um novo projeto através do Composer. Apesar de termos o código, esse arquivo de configuração é extremamente necessário. O nome do pacote, geralmente, é recomendado que você siga também o mesmo nome utilizado no namespace. Então, vamos colocar aqui Codecasts, Discuss. Eu vou deixar a descrição como Discuss, porque é apenas uma demonstração. Aceitar os valores padrão. Colocar a licença. Eu não quero definir as minhas dependências, nós não temos nenhuma dependência externa, ou outro pacote PHP que é dependência do nosso. Também não temos dependência de desenvolvimento. Ele pergunta se eu desejo confirmar a geração, eu vou colocar sim. Ok, feito isso, nós podemos voltar aqui no nosso projeto, editar esse arquivo composer.json e mover aquela seção que havíamos feito aqui no composer.json do carregamento para dentro do nosso arquivo do pacote. Então, eu vou adicionar a seção autoload. Dentro da seção autoload, eu vou adicionar a seção PSR4 e vou copiar a mesma informação. Mas note que o caminho mudou porque ele está um nível abaixo, então nós só vamos colocar source. Ok, tudo pronto. Vamos voltar agora no terminal. Eu vou inicializar o nosso repositório com git init. Vou adicionar todos os arquivos.
Vou fazer um commit, colocar o nome de inicial. E vamos também adicionar uma tag de versão. Git tag -a 1.0.0. Essa é a primeira versão do nosso pacote. Versão 1.0.0. Vamos lá. Beleza. Vou voltar agora no GitHub. Vou inicializar um projeto. Inicializar um repositório. Colocar o nome nele de discuss. Opa. Colocar o nome dele de discuss. Colocar ele na conta do Codecasts. Como nós vamos distribuí-lo publicamente, o repositório também deve ser público. Vou criar o repositório. Ok, vamos então enviar as nossas alterações para o GitHub. Eu vou voltar no terminal, adicionar ele no remoto. Enviar os commits. E enviar também a nossa tag de versão. Ok, foi enviado. Vamos conferir aqui no GitHub. E nós temos o nosso pacote enviado e a nossa tag também está aqui no repositório. Ok, nós podemos agora entrar no Packagist e registrar esse nosso pacote no índice do Composer para que nós possamos utilizá-lo depois. Então eu vou clicar em Submit Package. Ele me pede o endereço do repositório. Eu vou voltar aqui no GitHub, abrir a página inicial do repositório, copiar o endereço e vou colar ele aqui. Ele faz uma verificação. Ele me pergunta se eu não estou enviando um pacote duplicado, mas eu simplesmente vou confirmar clicando no botão Submit. Ok, nosso pacote está sendo lido pelo Packagist. Daqui a pouco ele vai atualizar automaticamente. Isso, foi. E ele utilizou automaticamente a tag que adicionamos ao Git como número de versão. Agora que temos o nosso pacote pronto para ser utilizado publicamente, nós vamos então fazer o seguinte. Vamos voltar esse nosso projeto. Eu vou deletar esse diretório. Eu já havia o removido do nosso composer.json. Vamos fazer simplesmente um dump na aplicação principal. Composer dump. Deixa eu limpar o nosso terminal. Vou entrar aqui agora no nosso editor. Vou alterar o nosso arquivo de configuração. Vamos remover isso. Nós vamos fazer tudo isso do zero daqui a pouco. Eu também vou entrar novamente no diretório de configuração e remover o nosso arquivo discuss. E vou entrar na nossa view, vou remover a nossa opção. Bom, basicamente, o nosso projeto está limpo de novo, não existe nenhuma alteração relativa ao pacote que desenvolvemos. Vamos voltar aqui agora, atualizar a aplicação para ver se tudo continua rodando. Ok, tudo certo, só não temos o pacote. Eu vou entrar no terminal e agora nós vamos utilizar o nosso pacote novamente, porém dessa vez nós vamos instalá-lo a partir do Composer. Eu vou rodar o comando Composer require codecasts discuss, que é o nome que nós colocamos lá no Composer init. Nosso pacote está sendo instalado. Em alguns instantes ele estará pronto para uso. Ok, a instalação foi concluída. Agora nós podemos voltar aqui no nosso projeto, alterar o nosso arquivo de configuração, vamos registrar novamente, mas veja que agora nós estamos carregando a partir da pasta vendor, codecasts, discuss. Ele está instalado
a partir do Packagist e não sendo desenvolvido localmente. Vamos colocar aqui como sendo Codecasts, Discuss, Service Provider. Feito isso, nós temos dois passos restantes. O primeiro é publicar o nosso arquivo de configuração. Vamos fazer isso através do comando php artisan vendor publish. Vamos voltar agora no nosso editor, editar o nome do nosso sistema de comentários para Sandbox Codecasts e vamos alterar a nossa view para incluir o nosso template, a nossa view. Ok, eu vou salvar, vou voltar no navegador, vamos fazer o teste. E aqui está, os nossos comentários estão sendo carregados e o nosso pacote está finalmente pronto para uso.